irmãs no Salvador Jesus. Nos reunimos para o nosso momento de devoção de hoje, segunda-feira, dia 10 do mês de agosto. E a gente louva a Deus por esse momento e também pede que Ele nos abençoe, que seu Espírito Santo nos faça crescer no conhecimento e na fé, em mais essa oportunidade de compartilharmos a palavra de Deus. O texto de hoje que guia a nossa devoção é o texto da carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo número 1 até o versículo número 11, onde diz assim: Assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam, porque na luta contra o pecado vocês ainda não tiveram de combater até a morte. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: prestem atenção, meu filho. Quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigem e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso, no entanto, no momento, nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Essas são as palavras de Hebreus 12, versículo número 1 até o versículo número 11. E o destaque é o versículo 2, uma parte do versículo 2 que fala: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. A carta aos Hebreus, ela é uma carta que orienta, que encoraja também os cristãos diante de provações, garantindo que eles não estão sozinhos nesses momentos. E que, se fixarem o seu olhar para Jesus Cristo, eles vão ter ânimo para resistir contra o pecado e também vão ter muita coragem diante de repressões que eles possam sofrer. É interessante que o autor desta carta, ele usa a imagem de uma corrida como segredo para uma vida espiritual. Depois de mencionar uma lista de verdadeiros atletas da fé, ele nos conduz para uma corrida vitalícia que exige muita, mas muita perseverança. Então aponta para um grande vencedor, dizendo: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Esse é todo o versículo 2 do capítulo 12, o texto que a gente acabou de ler. Então, meus irmãos, Jesus, ele competiu em uma corrida por nós e o mais importante,
nessa corrida Jesus, ele conquistou a vitória. Nós somos fracos e incapazes de correr essa corrida. Porém, Deus, ele supre as nossas forças pela morte e pela ressurreição do seu Filho Jesus Cristo, de uma forma tão maravilhosa e tão intensa, que a gente continua correndo, sem desanimar, a corrida que foi marcada para nós aqui nesse mundo. Os cristãos de hoje, eles também têm seus fardos que precisam ser carregados, têm suas provações, e tudo isso às vezes impede uma vida melhor de comunhão com o nosso Deus e também atrapalha o nosso testemunho para que seja mais vibrante, o testemunho do amor de Deus em Cristo Jesus. Outras coisas também atrapalham: medo, comodismo, desinteresse, ambição material, descompromisso. São muitos exemplos que acabam desviando a atenção e desviando o olhar de um atleta cristão na corrida para a vida eterna. É perigoso que essas coisas retirem de nós ou tirem a gente da rota que está traçada pelo nosso Deus para a nossa vida. Por isso, precisamos sempre olhar para a cruz de Jesus e nela encontramos o perdão dos nossos pecados, o perdão para todas essas coisas e também pela palavra Deus nos corrige, como disse o autor da carta aos Hebreus, não por ser mau, mas porque ele não quer deixar que a gente saia do caminho que leva para a vida eterna, que é Jesus Cristo. Por isso, conservemos os nossos olhos fixos em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que nós corramos sempre com os olhos em Jesus a corrida que nos está proposta aqui nesse mundo. E lembremos sempre, em Cristo somos mais que vencedores. Amém. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado por teres feito de nós, seres humanos derrotados pelo pecado, vencedores por meio de Jesus. Conceda que agora possamos correr a nossa corrida aqui no mundo sempre olhando para Cristo. Perdoa sempre a cada um de nós, fortaleça-nos, anima-nos, supra as nossas forças e nos dê sempre coragem para enfrentarmos as dificuldades. Esteja conosco, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos e irmãs, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.